Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, hoje vamos falar sobre DRE. Agora, pessoal, nós estamos em uma revisão e com questões da banca FGV, tá? Aí aqui nós temos a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: leia o fragmento a seguir. De acordo com a estrutura da Lei 6.404/76 e alterações na demonstração do resultado do exercício, a apuração do lucro líquido é realizada após. Aí ele quer que você preencha este quadro aqui, tá certo? E aí ele diz ainda, mas antes, aí ele quer que você preencha este outro quadro. E aí, pessoal, qual foi o gabarito que vocês colocaram? O pessoal aqui colocou o gabarito, a letra B, vamos ver aqui, pessoal, ó. A DRE, pessoal, é o seguinte, ó, nós temos aqui a DRE, tá? Na DRE, nós temos a seguinte estrutura: receita de vendas menos o D dia, tá certo? Menos o D dia é igual a receita líquida. O que é esse D dia, pessoal? D dia significa descontos incondicionais, descontos incondicionais. Esse outro D aqui, outro D, pessoal, é devoluções, abatimentos e cancelamentos. Este I significa impostos, tá certo? Quais são os impostos? Os impostos, na realidade, pessoal, são os tributos, né? É o ICMS, o PIS, a COFINS e o ISS para serviços. Esse A, pessoal, é o ajuste a valor presente, tá? Ajuste a valor presente de clientes. Por que que é de clientes e não de fornecedores? Porque, pessoal, clientes, porque eu estou vendendo, ó, é uma receita de vendas, tá? Fornecedores do AVP é quando eu estou comprando, tá? Então, ó, AVP de clientes se refere a vendas, tá certo, pessoal? AVP de compras, AVP de fornecedores se refere às compras, tá? Então, aqui nós temos a nossa estrutura por enquanto. Depois da receita líquida, pessoal, aí nós temos o CMV. Depois do CMV, nós temos o lucro bruto. Aí, depois do lucro bruto, nós temos as despesas operacionais e temos outras despesas e outras receitas. Temos a receita financeira, tá? Aí chegou aqui, pessoal, você tem o LAI. O que é o LAI? Lucro antes do imposto de renda. E depois você tem o imposto de renda. Depois do imposto de renda, pessoal, você tem o LAPI. O que é o LAPI? Lucro após o imposto de renda. Aí você depois tem as participações, DAPF. Tá certo? Que participações são estas? São as participações de debentures, empregados, administradores, partes beneficiárias, tá? Partes beneficiárias e, por último, os fundos de assistência, tá? Fundos de assistência. Mas aí, pessoal, essas participações, para as questões da FGV, é muito difícil ter questões com essas participações, tá? Muito difícil. Aí, depois de tudo isso, nós temos o lucro líquido. Lucro líquido. Então, pessoal, o lucro líquido, ele está após o imposto de renda, ó. Após o reconhecimento do imposto de renda, tá certo? Então, você vem aqui, ó, a letra A, distribuição do resultado está errado. A letra C, distribuição do resultado está errado. Então, nós só podemos resolver aqui a questão letra B, a letra C ou a letra D, tá? Feito isto, pessoal, o que é que vai acontecer? Nós temos o lucro líquido. Este lucro líquido, pessoal, ele pode ser distribuído da seguinte maneira, ó.
Primeira coisa, você vai compensar prejuízos, tá certo? Ó, compensar prejuízos, compensar prejuízos, compensar prejuízos. Depois, pessoal, você pode pagar dividendos, dividendos. Depois você pode aumentar as reservas, as reservas. E depois também você pode aumentar o capital social. Então, pessoal, você vem aqui, ó. Aqui é a distribuição do resultado, tá certo? É a distribuição do resultado. Então, depois do lucro líquido, você vai distribuir este resultado. Vai distribuir como? Compensar prejuízo, dividendos ou reserva de lucros, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra B. E para completar essa questão, pessoal, eu trouxe o desenho aqui dessa questão, tá? Ó, aqui nós temos a DRE e aqui nós temos a destinação dos lucros, ó, destinação dos lucros, tá? Compensação de prejuízos para reservas de lucros, para dividendos e para aumento do capital social, tá joia? Muito bem. Vamos lá para a próxima. Vamos para a próxima questão. A próxima, pessoal, diz o seguinte: a Companhia Lua atua no setor de comércio de relógios e tem 20 empregados. Todos os anos, na primeira semana de janeiro, a empresa contrata uma equipe de médicos para ir ao escritório realizar exame de rotinas de empregados. Em janeiro de 2025, os gastos com médicos foram de 6 mil. Do valor, 20% são pagos pelos empregados, enquanto o restante é pago pela empresa. O impacto do atendimento médico na demonstração do resultado da Companhia Lua em janeiro de 2025, de acordo com o regime de competência. E aí, pessoal, qual foi o gabarito desta que vocês colocaram? Gabarito, gabarito, a letra C. Pessoal, olha o que foi que aconteceu. Ó. Quando eles contrataram o médico, eles pagaram 6 mil, correto? Então, você pode fazer o seguinte lançamento, ó. Você pode fazer o seguinte lançamento, ó. Debita despesa. Aqui é da empresa, ó. Despesa com médicos, despesas com médicos, e vai creditar um caixa. No valor de quanto? De 6 mil, tá certo? Depois ele vai recuperar desses 6 mil, pessoal, ele recupera R$ 1.200, correto? Então, se ele recupera 1.200, só vai para a DRE quanto? Só vai para a DRE 4.800, tá? Então, aqui, ó, ele paga e ele recupera esses 6 mil. Como é que ele recupera esses 6 mil? Aqui, pessoal, ó, temos salários a pagar. Salários a pagar dos funcionários. Aí eu vou no salário dos funcionários e já desconto 1.200, tá? Mas eu vou descontar à toa? Não, pessoal, eu não vou descontar à toa. Isso aí tem que ser por escrito. Ele escreve lá, tá certo? Então, aconteceu isso aí. Então, o gabarito aqui é a letra C, tá? O gabarito é a letra C. Vamos para a terceira questão. Ó, veja que aqui, ó, 6 mil e ele recupera 1.200. Então, pessoal, a despesa da empresa, ó, despesa da empresa, despesa, eu vou até colocar o nome aqui, efetiva, tá? Despesa efetiva da empresa, 4.800. A despesa efetiva do empregado, despesa efetiva do empregado, 1.200. Tá certo, pessoal? Por que que do empregado é 1.200? Porque ele vai descontar do salário do empregado, tá? 4.800. Observe, pessoal, que aqui tem um sinalzinho negativo, ó. Por que que tem esse sinalzinho negativo? Porque na DRE ele vai entrar assim, ó, uma despesa, pessoal, ele diminui, ó. Então, 4.800, então entra diminuindo, tá? Então, nosso gabarito aqui, só para confirmar, a letra C. Vamos para a terceira questão. A terceira, pessoal.
Qual foi aí a resposta da terceira que vocês colocaram? Hum, respondeu a terceira. A terceira, a letra C. A terceira, a letra C. Vamos ver aqui, pessoal, a terceira. O diretor de uma entidade do setor alimentício desejar efetuar uma análise do montante incorrido em juros. Pessoal, ó, incorrido em juros. Olha aí a palavra, ó, incorrido, pessoal, em juros, tá certo? Ó, incorrido de juros. Por que aconteceu isso aí? Ah, tá aqui, ó. Incorridos de juros em determinado exercício, a partir de uma demonstração contábil e das notas explicativas. Assinale a opção que indica a demonstração mais apropriada para a obtenção da informação. Pessoal, balanço patrimonial, você não tem o incorrido em juros, tá? Você vai ter o quê? Juros a pagar. Incorrido em juros, ó. Eu vou até botar o contrário, ó. Juros incorridos, pessoal, são despesas, tá? Ó. Juros incorridos são despesas. Juros incorridos, despesas. Juros a pagar, juros a pagar, passivo. Juros a receber, juros a receber, juros a receber é ativo, tá certo? Juros a receber é ativo. Então, pessoal, ele está dizendo assinar a opção que indica a demonstração mais apropriada. Veja que é juros incorridos, então são despesas. Pessoal, no balanço patrimonial não entra despesas, tá? Na DFC também não é apropriada a DFC. Então, qual é a mais apropriada? A mais apropriada, pessoal, é a DRE, tá certo? É a DRE. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Vamos para a quarta questão. Aqui, ó, pessoal, eu até fiz aqui um adendo. Ó. Ao fim de o artigo 176 da Lei 6.404, ó. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da companhia e as mutações ocorridas. Demonstração do resultado do exercício. Aí aqui, ó. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. As notas explicativas devem indicar a taxa de juros, as datas de vencimentos, as garantias das obrigações a longo prazo. Então, pessoal, juros incorridos, então é uma despesa, tá? E aí a demonstração mais apropriada é a DRE. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, pessoal, diz o seguinte: qual foi a resposta da quarta questão que vocês colocaram? Quarta questão. Quatro, a dona Laudicea colocou a letra B, a dona Daiane também. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Dona Fabiana também. Vamos ver aqui. Hoje nós estamos aqui com a dona Daiane, a dona Fabiana, o Frank, a dona Viviane, a dona Laudicea, a dona Luci, a dona Denise, a dona Vanessa Coutinho, a dona Vanja. E aí vamos lá para a questão, pessoal. A 4 diz o seguinte: no primeiro trimestre de 2025, uma loja de roupas reconheceu a receita de vendas, 500 mil, para recebimento a partir do segundo trimestre. A loja estima inadimplência de 2%. Na demonstração do resultado da loja, a estimativa com a inadimplência deve ser reconhecida como, pessoal, é uma despesa operacional. E que despesa operacional é esta? É uma despesa de vendas, tá?
despesa de vendas, porque a gente sabe que a despesa operacional, ela tem as despesas administrativas, despesas gerais, tá? Então vamos ver aqui, ó, quais são essas despesas aqui, pessoal, ó. Opa. Despesas de vendas. Eu vou até mandar esse quadro aí no grupo, tá, pessoal? Vou mandar agora mesmo, ó. Vou mandar agora mesmo aí no grupo. Opa, já mandei. Aqui, ó. A quarta questão diz: despesas de vendas, em definição, gastos ligados aos esforços para vender os produtos. Inclui promoção, colocação, distribuição e riscos de vendas a prazo. Tipo de despesas de vendas: marketing, distribuição, pessoal da área de vendas, pessoal administrativo interno de vendas, comissões sobre vendas, propaganda e publicidade de vendas. Pessoal, cuidado com propaganda e publicidade de vendas, tá? A gente vai ver isso aqui na nossa última questão, para a gente tirar essa dúvida, tá? Gastos estimados com garantia de produtos e perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa. É esta daqui que a questão está perguntando, tá certo? Então, é uma despesa de venda e despesa de venda é uma despesa operacional. Então, nosso gabarito, pessoal, é a letra B. Tá certo? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Pessoal, até agora, está conseguindo? Mas, professor, não está só estimando? Exatamente, ó. A estimativa com inadimplência, ele está perguntando a estimativa. Onde é que essa estimativa tem que ser colocada? Aqui, ó. Perdas estimadas, ó. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Então, é uma despesa operacional. Tá certo, dona Vanessa? É uma despesa operacional. Ok, pessoal, qualquer dúvida, por favor, pode perguntar, tá certo? A quinta questão, ó. Uma sociedade empresária apresentava os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2023. Aí aqui ele deu os saldos. Assinar a opção que indica o resultado financeiro líquido da sociedade. Pessoal, é só você fazer isto aqui, ó. Quando ele pede o resultado líquido, você faz isto, tá? Do lado esquerdo são as despesas e do lado direito são as receitas. Por que que do lado direito, do lado esquerdo são as despesas? Porque aqui, pessoal, são débitos, ó, débitos. E deste lado são debitadas, debitadas. Então, despesas são debitadas, tá? E receitas, aqui deste lado são créditos. E receita, pessoal, tem que ser o quê? Creditada. Creditada. Então vamos lá, ó. Variação monetária das obrigações. Pessoal, isso aqui é uma despesa, tá? O que é a variação monetária das obrigações? Variação monetária das obrigações é o seguinte: eu estou devendo. Aí eu tenho que pagar, pessoal. Aí só que eu esqueci de pagar ou eu não paguei no dia porque não tinha dinheiro. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Quando eu for pagar, vai ser mais caro. Então, vai haver uma variação monetária. Variação monetária a gente coloca mais, pessoal, quando a gente compra no exterior, tá certo? Então, variação monetária é uma despesa. Despesa das obrigações. Despesa das obrigações era o que eu estava devendo e não paguei naquele momento, tá certo? Então, isso aqui é uma despesa de quanto? 200 mil. Vou fazer de vermelho aqui para fazer um degradê bem bacana. 200 mil, pessoal. Receita de títulos vinculados ao mercado aberto. Pessoal, o que é o mercado aberto? Mercado aberto é como se fosse a bolsa de valores, é justamente onde acontece a parte financeira do mercado, tá certo? Então, neste caso aqui, pessoal, mercado aberto, ó, é uma receita. Então, isso aqui é uma receita financeira, tá certo? Então, isso aqui é uma receita financeira, 180 mil. Perdas estimadas em conta a receber de liquidação duvidosa. Pessoal, veja que ele quer o resultado financeiro e nós vimos nesse instante, mas foi na questão anterior. Perdas estimadas é uma despesa de vendas, não é financeira. Tá certo? Ó, aqui é uma despesa financeira, aqui é uma receita financeira
E aqui, pessoal, é uma despesa operacional, ó. Despesa operacional, tá certo? Então não entra. Juros auferidos. Pessoal, o que é juros auferidos? Juros auferidos é receita. Poderia ter colocado lá naquela primeira questão, né, pessoal? Vou até colocar aqui, ó, para completar aquele quadrozinho aqui, né, que nós fizemos, ó. Juros auferidos. Juros auferidos, receita. Tá certo? Voltando aqui naquela questão 3. E nessa questão aqui, pessoal, ó, juros auferidos é receita financeira. Financeira, tá? No valor de quanto? 120. Opa, errei aqui, pessoal. 180 é aqui e a receita financeira 120. Investimentos em títulos vinculados ao mercado aberto. Pessoal, veja que referente ao mercado aberto, tá certo? Isso aqui, ó, mercado aberto, aí a gente já sabe que refere-se a bancos, tá certo? A bancos, mas só que tem um detalhe nesse item. Qual é o item? Investimento. Investimento, pessoal, é um ativo. Investimento é um ativo, não entra na DRE, tá certo? Investimento não entra na DRE. Com isto, nós temos quanto? Nós temos 300 e aqui 200. Sobrou 100 mil de saldo. 100 mil de saldo, pessoal. 100 mil de saldo. Então, nosso gabarito vai ser a letra A. Tá joia? Muito bem. Vamos para a próxima. Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, pode perguntar, tá certo? A próxima já é a sexta, pessoal. A sexta diz o seguinte, ó. Essa daqui, né, pessoal, com as aulas que nós tivemos sobre patrimônio líquido, a gente não erraria uma questão dessas, né, ó. Ele diz o seguinte, ó. Na demonstração do resultado do exercício, as receitas geram aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido. Exceto, pessoal, aqui já é a definição que está lá no CPC 00. CPC 00, aqui já é a definição. Qual o gabarito, pessoal? O gabarito da cesta, o gabarito da cesta, pessoal, o gabarito da cesta é a letra, vamos ver quem já respondeu aqui. A letra C, pessoal, a letra C, ó. Ele quer saber o que não é receita ou despesas, tá certo? Então, o que não vai para a DRE, pessoal, ó, é a letra C, tá? As contribuições de detentores diretos sobre o patrimônio, tá certo? Isso aqui, pessoal, é quando o sócio ele coloca dinheiro na empresa. Então, é uma contribuição que são dos detentores, tá? Não passa na DRE, não passa na DRE, tá? O que é que passa na DRE, pessoal? Resultado positivo apresentado por sociedade investida. Isso aqui, pessoal, vai ser uma equivalência patrimonial, ó. Equivalência patrimonial. É uma receita, tá? A prestação de serviços, cuja remuneração é recebida a prazo, independentemente, pessoal, se é recebida a prazo ou à vista, é uma receita, tá certo? Ó, receita de serviços, tá? A letra D, a venda de ativo imobilizado que não representa atividade fim. Pessoal, eu vendi um imobilizado, ali eu tenho uma receita. Não é uma receita operacional, é considerado outras receitas, tá certo? Mas é uma receita da empresa. Vai para a DRE, vai para a DRE, tá? Há juros sobre investimentos que não são imediatamente adicionados ao caixa. Pessoal, isso aqui são juros auferidos. Juros
auferidos. Isso aqui são receitas financeiras, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Mas aí, pessoal, vamos ver o que é que está dizendo aqui, o que nós colocamos aqui, ó. Opa. Contributos de detentores diretos sobre o patrimônio não são consideradas receitas na DRE, mesmo que gere aumento no patrimônio líquido. Foi o que nós mostramos, tá? Ó, aí aqui, ó, resultado positivo gera receita, prestação de serviço, mesmo que o dinheiro ainda não tenha entrado, pois o direito já existe, tá? Venda de ativo imobilizado não é uma receita operacional, tá? E juros sobre investimentos geram receita. Então, pessoal, você vendeu um imobilizado gera receita. Juros auferidos é uma receita, tá? Vamos para a próxima, a sétima, pessoal. A sétima diz o seguinte, ó. Um consultório médico atende clientes particulares e recebe à vista pelas consultas realizadas. Os seguintes fatos aconteceram no ano de 2023. Aí aqui ele deu os fatos. Assinava a opção que indica o resultado antes dos impostos de renda apurado pelo consultório em relação ao ano de 2023, sem considerar a incidência de impostos. E aí, pessoal, qual foi o gabarito que vocês colocaram nesta? Gabarito. Vamos esperar aqui o pessoal dizendo. Quem foi que colocou o gabarito desta questão? Cadê? E aí, pessoal, da sétima, qual o gabarito da sétima? Quem já fez? A dona Van já fez. Quem mais, pessoal? A dona Fabiana Pimentel. Aqui, pessoal, muito bacana essa questão, tá? É o seguinte, ó. Um consultório médico atende apenas clientes particulares e recebe à vista pelas consultas. Os seguintes fatos aconteceram no ano 2023. No dia 1º de janeiro, pagamento de 48 mil a título de aluguel antecipado de 2 anos do consultório para uso imediato, apropriado mensalmente de forma linear. Então, pessoal, eu fiz este lançamento aqui, ó. 1º de janeiro, pessoal, ó. 1º de janeiro, tá, ó. Débito é aluguel antecipado, ó. Despesa de, eu vou até botar assim, despesa antecipada, tá? Ó, despesa antecipada de aluguel e vou creditar um caixa. Pessoal, caixa é uma conta do ativo circulante e despesa de aluguel é uma conta do ativo circulante, tá? Só que aqui eu paguei antecipadamente, pessoal, e eu vou usar mês a mês. Quando eu vou usar mês a mês, vai acontecer o seguinte lançamento, ó, mês a mês, ó. Eu faço o seguinte lançamento, eu debito despesa de aluguel e vou creditar aqui, pessoal, ó, aluguel a pagar, aluguel a pagar, tá certo? Então, ó, quando eu fiz isso aqui, pessoal, foi 48 mil, correto? Como são 24 meses, ó, 48 dividido por 24 dá 2 mil por mês. Então, ó, mês a mês, pessoal, eu vou fazer este valor aqui, ó, 2 mil reais, tá certo? Ó, todos os meses, 2 mil reais de despesa, pessoal. Veja que eu comecei no dia 1º de janeiro. Então, durante este ano de 2023, vão ser 24 mil de despesas, ó. Eu vou até colocar aqui, pessoal, para quando você for, você vai entender, tá certo? Eu vou botar aqui, ó. Durante o ano de 2023, são 24 mil de
despesas, tá certo? E veja que a questão que é no ano de 2023. Então, pessoal, durante o ano de 2023 são 24 mil de despesas, tá? Então, agora já ficou mais fácil. Eu já posso fazer aqui, pessoal, ó. Vou fazer o meu ARE. Aqui eu debito e aqui eu credito. Aqui, pessoal, eu já sei que são as despesas e deu 24 mil, correto? 24 mil. Agora, pessoal, ó, o próximo, no dia 2 de janeiro, pagamento de 15 mil referente à dívida com fornecedor por compra realizada e recebida no ano anterior. Pessoal, nesse 2 de janeiro, eu só estou fazendo isso aqui, ó, débito e credito. Se eu estou fazendo um pagamento, pessoal, todas as vezes que tiver a palavra pagamento, eu credito o quê? Credito um caixa. Por que que eu credito um caixa? Porque está saindo dinheiro da minha empresa, tá? E vou debitar o quê? Fornecedor. Fornecedor. No valor de quanto? No valor que está lá escrito. No valor de 15 mil. Então, pessoal, veja que não vai nenhum desses dois valores para a DRE. Então, ó, não vai para a DRE, tá certo? Então, o 3 não vai. Aliás, o 2, né? Agora vamos ver o próximo. O próximo. 31 de dezembro. Constatação de que a receita com atendimentos foi 500 mil e os custos foram 120. Aqui nem precisei fazer o lançamento, eu já vou direto para cá, pessoal. Receita de 500 mil. Eita, eu botei foi. Receitas. Receita de 500 mil e custos de 120. Pronto, pessoal. A questão quer saber o resultado. O resultado é este saldo aqui. É só pegar aqui a calculadora e fazer 500 menos 120 menos 24 dá igual a 356. 356, tá? Aí, pessoal, o nosso gabarito aqui é a letra D. Tá joia? Vou mandar essa questão aqui no grupo já, tá, pessoal? Vou mandar logo no grupo agora, ó, porque eu aprendi de uma maneira para a gente fazer aqui no grupo, eu posso fazer assim agora, ó. Eu acho que vai ficar até bacana também, porque aprendi a fazer um negócio que vai dar certo. Aí, ó, pessoal, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu não sabia copiar, mas eu aprendi e agora ficou melhor. Quer ver? Eu só faço isso aqui, ó. Só apertar uma teclazinha aqui, faço isso aqui, pessoal, ó, e já mando no grupo. Tá joia? Pessoal, quando vocês quiserem que eu mande alguma coisa no grupo, é só vocês dizerem aí, tá? Que eu aprendi essa técnicazinha aqui, ficou bacana agora. Que aí eu já mando de imediato. Vamos voltar para o tamanho que estava. O tamanho que estava era de. Ok, vamos lá, pessoal. Agora é a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte, ó. Uma companhia aérea distribui gratuitamente aos passageiros uma revista de publicação mensal. Deste modo, no primeiro dia de cada mês, as revistas são recolhidas e substituídas por uma nova edição. As revistas antigas são doadas a aselos. O custo para a elaboração de cada edição é de 30 mil. Isso aqui, pessoal, é o custo, tá? Ó, o custo, 30 mil. Enquanto a receita com a publicidade, que aparece exclusivamente na revista, é 35 mil. Então, pessoal, isso aqui é uma receita, tá? Além disso, é estimado que a companhia aérea consiga vender 50 mil em passagens mensais por conta da divulgação de seus voos da revista. Assinava a opção que indica a contabilização da receita relacionada à revista na demonstração do resultado da companhia. Então, pessoal, ele está perguntando somente a contabilização da receita. Veja que o seguinte, ó, cuidado, pessoal. Quando ele pede só a contabilização da receita, é só a receita, tá? Se ele pede o resultado, aí sim, você tem que observar o que é que a questão está pedindo. Então, a questão está pedindo somente receitas. Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. Nós temos o que aqui, ó?
nós temos 35 mil de receitas, ó, receitas, 35 mil, tá certo? E que receita é esta, pessoal? Veja que você está observando que é 35 mil de receita, mas observe qual é a operacionalidade da empresa. Ó. A operacionalidade da empresa, pessoal, ó, a operacionalidade da empresa, ó, uma companhia aérea. Então, pessoal, qual é a operacionalidade da empresa? Vendas de passagens aéreas, tá certo? Se ela tiver outra receita, vai ser considerada outras receitas, tá certo? Então, vai ser considerada outras receitas. Então, essa receita de 35 mil, pessoal, é considerado outras receitas. Por quê? Porque a operacionalidade da empresa é vender passagens aéreas. Agora, pessoal, ó, é estimado que a companhia aérea consiga vender 50 mil. Se ela conseguir vender 50 mil, pessoal, vai ser uma receita de vendas. Veja que aqui, ó, receita de vendas, tá? Então, seria de quanto a receita de vendas? 50 mil. Observe agora, ó, respondendo à pergunta da dona Vanessa, ó, veja que a questão não quis se complicar. Olha aqui o que foi que ela colocou sobre receita de vendas, pessoal. Ó, como a questão não quis se complicar. Ó. Receita de vendas, 5 mil e receita de vendas de 35 mil. Não, a receita de vendas foi de 50 mil, tá certo? Seria de 50 mil. Por que que a questão não quis se complicar? Porque ela botou aqui, pessoal, ó, estimado, tá certo? Então significa dizer que ela não tem esses 50 mil todos os meses, porque é estimado, tá certo? Então não é uma receita de vendas garantida. Então, qual vai ser o gabarito aqui da questão? O gabarito da questão vai ser outras receitas de 35 mil. Nosso gabarito aqui, a letra B. Tá joia, pessoal? Conseguiram entender? Ok, ela só estimou. Exatamente, muito bem. Ok, pessoal, quero que eu mande outra tabelinha que eu fiz lá no começo, a dona Vanja pediu. Qual foi, dona Vanja, o número da questão? A um. Essa daqui dos juros? A dois, cara. Essa 2 aqui, eu vou mandar depois o PDF todo, tá, pessoal? Vou mandar esse PDF todo respondido. Tá, joia? Vou mandar ele todo respondido aí para vocês, do mesmo jeito que ontem. Terminou, eu já mando. Terminou, eu já mando, tá, pessoal? E outra coisa também, aí, quando for hoje à noite, pessoal, eu vou para a missa, né, de 5 horas, aí quando for 6h30 eu estou aqui. Vocês querem ter outra aula extra 7 horas? Se vocês quiserem, a gente faz aqui, a gente providencia aqui, tá? Pessoal, agora é correr contra o tempo, tá certo? Então agora é correr contra o tempo. Aí a gente faz, aí ó, pessoal quer. Então 7 horas a gente marca aqui, pessoal. Eu já estou até preparando o PDF, eu vou dizer qual é o assunto, ó. Deixa eu ver aqui o assunto, olha aí, pessoal, ó. Deixa eu mostrar para vocês de que é que se trata, tá? Olha aí de que é que vai se tratar, ó. Ciclo operacional, ciclo financeiro, rotação de estoques, tá joia? Só questões da FGV, tá? Muito bem. Vamos lá voltar na questão anterior. A dona Daiane está perguntando, pessoal, por que que não é a letra E, tá certo? Então vamos voltar aqui, ó. Voltando na questão, pessoal, voltando aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, a telazinha está aqui, ó. Está perguntando por que que não é na letra E. Na letra E, dona Daiane, ó, veja que a receita de vendas, ó, a receita de vendas ele colocou ao contrário, ó, receita de vendas 35 mil e outras receitas 50. Ele colocou ao contrário, tá vendo aqui, ó?
que era justamente para o pessoal ficar na dúvida e colocar a letra E, tá certo? Entendeu agora, dona Daiane? Ok, vamos lá, pessoal. Vamos para a questão de número 9, tá? Questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte: uma loja de roupa apresentava os seguintes saldos em suas demonstrações do resultado em 31 de dezembro. Aí aqui eu tenho os dados. No ano não houve devolução de vendas nem perda por inadimplência. Assinava a opção que indica a receita líquida de vendas da loja em 31 de dezembro, desconsiderando os tributos incidentes. Pessoal, olha que questão que foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil para quem estuda aqui conosco. Olha o que é que a gente vai fazer, pessoal. A gente sempre vai aqui, ó, receita bruta menos o de dia. Isso aqui é igual a receita líquida. Pessoal, a questão está pedindo isto aqui, ó. A questão está pedindo isso aqui, tá certo? Aí você tem aqui, pessoal, depois da receita líquida, você tem o CMV, ó, CMV. Depois você tem o quê? Isso aqui menos o CMV é igual a receita, é igual ao lucro bruto. Lucro bruto. Depois do lucro bruto, pessoal, tem as despesas operacionais, tá certo? Então vamos lá na questão, ó. Receita bruta, 60 mil. Custo das mercadorias, 25 mil. Está aqui, pessoal. CMV está aqui, ó, 25 mil. Despesas operacionais, 18 mil. Está aqui, 18 mil. Assinale a opção que indica a receita líquida. Pessoal, veja que no D dia não tem nenhuma. O que são os D dias? São as deduções. Deduções, tá? Deduções. Nas deduções, pessoal, foram zero. Então, aqui, ó, 60 mil. Uma questão simples, mas queira ou não queira, pessoal, é bom a gente sempre fazer este desenho para a gente não se enganar, tá certo? Não se enganar. Então, se a questão perguntasse o lucro bruto, aí seria 60 menos 25, que daria 35 mil, ó. 35 mil, tá? Se a questão perguntasse o lucro líquido, pessoal, seria 35 menos 18. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, 35 menos 18. 17, né? Veja que tinha resposta para tudo, ó, para os 35, para os 17 e para os 60. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, a letra D, tá certo? Ficou bacana aí? Ok, pessoal, veja que, ó, questões de DRE, pessoal, é por isso que a gente bateu bem na tecla de você fazer as questões de DRE, dividimos por partes para você decorar cada uma parte das DRE, tá? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, a 10, ó. Uma sociedade empresária presta serviços de consultoria ambiental. Pessoal, qual é a operacionalidade dessa empresa? Consultoria ambiental, tá certo? Então, consultoria ambiental. Em julho de 2024, a sociedade empresária reconheceu 340 mil a títulos de salários do seguinte modo: jurídico, 15 mil, secretárias, 20 mil, auditoria interna, 30 mil, recursos humanos, 35 mil, contadores, 40 mil, consultores ambientais, 200 mil. A sociedade empresária elabora sua DRE de acordo com o método da função. Assinale a opção que indica a despesa de salários, reconhecida como despesas gerais e administrativas. E aí, pessoal, qual foi o gabarito que vocês colocaram? Qual o gabarito? A gabarito da 10, pessoal. Ó, é o seguinte.
Pessoal, o gabarito da questão de número 10, ó. Aí, ó, veja o seguinte, ó. Eu tenho aqui as despesas gerais, tá certo, pessoal? É por função. Então, olhe bem, ó. Existe dois tipos de DRE, tá? A DRE por função, a DRE por função e a DRE por natureza. Pessoal, a nossa DRE, a DRE nem precisava ele ter dito por função, tá? Ele disse por função da despesa só para dizer mesmo, mas a nossa DRE do Brasil é por função, tá certo? Então, a nossa DRE do Brasil é por função. Então, o que que acontece, pessoal? Ó, as despesas de salários, essas de consultores ambientais, ó, consultores ambientais, pessoal. E aqui é uma sociedade que presta serviços de consultoria. Então, esses consultores ambientais, pessoal, isso aqui vai ser um CSP, custo dos serviços prestados, tá? Então, vai ter assim, ó, receita de serviços, tá? Menos, aí você faz as deduções, aí você tem igual a receita líquida, tá certo? Depois da receita líquida, aí você tem o custo, se for mercadoria, custo da mercadoria, como é serviço, custo dos serviços prestados. Esse custo de serviço prestado, pessoal, está aqui, ó, tá certo? E aí depois você tem o lucro bruto, e aí depois você vai ter as despesas operacionais. E todas essas despesas aqui, pessoal, elas são consideradas despesas gerais e administrativas, são as despesas de salários, tá? Então é só somar todas as outras, vai diminuir 200 mil. Então, pessoal, se era 340 e eu tiro 200, vai ficar quanto? 140 mil para outras despesas, tá? Então, nosso gabarito, a letra D. Esses consultores ambientais, pessoal, são os salários dele aqui, ó, CSP, tá? Custo de serviços prestados. E aqui, pessoal, na realidade, ó, nessa questão aqui, nem tinha essas deduções aqui. Por quê? Porque aqui, ó, quando ele fala em função da despesa, ele está se referindo ao CPC 26, tá? Então, quando ele falar em função ou natureza da despesa, ele está se referindo ao CPC 26. E a DRE do CPC 26, pessoal, ela começa com a receita líquida, tá? Na DRE do CPC 26, começa com a receita líquida. Então, nosso gabarito é a letra D. Vamos para a questão de número 11. A 11, pessoal, qual foi aí o gabarito que vocês fizeram na 11? A 11 diz o seguinte, ó. Em 31 de dezembro de 2023, uma loja de roupas tinha seu estoque contabilizado por 500 mil. Então, pessoal, eu tenho de estoques 500 mil, tá certo? Ó, guarde esse detalhezinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Estoques 500 mil, tá? Aí ele diz, ó, em janeiro de 2024, a loja vendeu 80% do estoque. Pessoal, quanto é o CMV? Aí você já faz aqui, pessoal, ó. O CMV é o que você vendeu, ó. Eu tinha 500 mil, pessoal. Se eu vendi 80%, então eu já sei quanto é o meu CMV. 80 vezes 500 mil, 400 mil é o meu CMV, tá certo, pessoal? Sempre que tiver, a loja vendeu 80%, aí você olha quanto é o estoque e faz o CMV. A loja vendeu 30%, do mesmo jeito, tá? Por 700 mil. Aqui é a minha receita de vendas, ó, receita de vendas com recebimento previsto para o mês seguinte. Pessoal, não importa se a venda foi à vista ou a prazo. Então, eu já sei que a minha receita de vendas foi de 700 mil, tá? A loja estimava inadimplência de 5% e pagou aos vendedores comissões de 10% sobre o preço de venda. Pessoal,
Estimativa de inadimplência e comissão de vendedores são despesas operacionais, são despesas de vendas, tá? Ainda para concretizar as vendas, a loja incorreu em gastos com a entrega de 20 mil. Gastos com entrega, pessoal, é frete, é também despesa, tá? Despesa para concretizar a venda, ou seja, para se esforçar para você vender. Então, quando você se esforça para vender, pessoal, tudo ali são despesas de vendas, tá? Então, são despesas operacionais. Assinale a opção que indica o lucro bruto apresentado na DRE em 31 de dezembro. Então, pessoal, eu só tive 700 de receita de vendas, não tive mais nada. Então, agora, ó, depois da receita de vendas, aí eu ia achar aqui, ó, as deduções, tá? Ó, deduções. As deduções aqui foram zero. Se a questão perguntasse a receita líquida, se a questão perguntasse a receita líquida, seria 700. Depois da receita líquida, eu tenho o CMV. Quanto é o meu CMV? 400 mil. Então, pessoal, a minha receita líquida é de 300 mil. Aliás, o lucro bruto. Opa! A questão que é isto aqui, pessoal. Lucro bruto. O lucro bruto de 300 mil, tá certo? Aí é o nosso gabarito. Agora, se a questão perguntasse o lucro líquido, aí sim, pessoal, você ia pegar todas essas despesas aqui, tá? Ó, como era que a gente fazia? Ó, a loja estima inadimplência de 5%. Pessoal, quanto é 5% de 700? 17.500. Não, 35 mil. 10% é 70, né? 35 mil. 35 mil, errei aqui, pessoal. 35 mil de inadimplência, tá? Ó, inadimplência. Agora, pessoal, você tem mais 10% de comissão. Comissão, ó. Comissão, pessoal. Comissão, 10% dá 70 mil. E, por último, 20 mil de frete. É uma despesa, tá? O esforço que você fez para vender esse frete aqui, pessoal, é de 20 mil. Aí sim, seria quanto? Aí você pegaria tudo isso aqui e você diminuiria. E veja que não teria resposta, tá, pessoal? Veja que não teria resposta para o lucro líquido. Não teria resposta. Por quê? Vamos ver quanto é que vai dar isso aí, ó. 300 menos 35 menos 70 menos 20 dá igual a 175. 175 não teria resposta, tá? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra E. Tá joia? Estão entendendo, pessoal, até agora? Estão entendendo? O mais importante é isto, é você entender e depois refazer essas questões, tá? Pessoal, agora é a hora, tá certo? Agora é a hora. Então, hoje às 19 horas nós temos outro PDFzinho, tá? Vou tentar mandar agora de manhã ainda o PDF. Eu vou dar só uma caminhada. Quando eu voltar, aí eu já tento mandar esse PDF, tá certo? Eu vou preparar o PDF aqui, só questões da FGV, tá? Aqui, pessoal, a 12 diz o seguinte, ó. Em 1º de janeiro de 2024, uma loja adquiriu estoques para revenda por 20 mil, pagos à vista. Em 20 de janeiro, a loja vendeu metade desses estoques por 30 mil, com recebimento previsto para 30 dias. No mês, não houve descontos e devoluções. Considerando a alíquota de ICMS, era 18%. Assinale a opção que indica a receita líquida apresentada na demonstração do resultado. Então, pessoal, cuidado com essa questão, tá certo? Qual foi o gabarito que vocês colocaram? Gabarito. Aí, pessoal, ó, primeiramente, você tem que fazer isso aqui, ó. Cuidado, tá? Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro, você vai fazer o lançamento das compras, ó. Compras.
Por que que eu tenho que fazer o lançamento das compras? Para tirar o CMV, tá certo, pessoal? Então foi isso aqui, ó. Debita, debita e credita, tá? Você vai creditar o quê? Caixa, se foi à vista, ou fornecedor, se foi a prazo. Aí eu paguei à vista, então foi caixa, tá certo? Mas eu vou deixar assim só para a gente entender. Paguei quanto? 20.000. Pessoal, desses 20.000, eu vou recuperar alguma coisa. Eu vou recuperar quantos por cento? ICMS de 18%. Então, eu tenho um ICMS a recuperar no valor de 1.800, tá certo? E por último, é o que vai para os meus estoques. O que vai para os meus estoques, pessoal, é justamente isto aqui, ó. Vamos ver quanto é que vai ser. Opa, ICMS a recuperar é 3.600. 18% de 20.000, 3.600. Então, 20 menos 3,6 dá igual a 16.400, pessoal, é o que vai para os meus estoques, correto? Aí eu coloco aqui, pessoal, ó, estoques 16.400, tá? Conseguiram entender, pessoal, até agora, esse primeiro momento? Então, no primeiro momento, quando ele faz isso aí, ele quer que você veja quanto é os seus estoques, tá certo? Ok. Aí fez isso aí, pessoal. Fez isso aí você já olha quanto foi que você vendeu, ó. A loja vendeu metade. Pessoal, metade eu venho para cá e coloco CMV, tá certo? Ó, essa metade vai ser o meu CMV. Então, quanto é que vai ser o meu CMV? 8.200. 8.200, tá certo? Pronto, feito isto, agora sim, pessoal, é só fazer a DRE normal. Vamos lá para a DRE. Receita de vendas. Receita de vendas foi no valor de quanto? 30.000, ó. 30.000. Menos o de dia, tá? Menos o de dia. Pessoal, o que é este I aqui? O I são os tributos. Aí a gente coloca impostos sobre vendas. Quanto foi esses impostos sobre vendas? 18%, ó, 18%, tá? 30 vezes 0,82, 24.600. Pessoal, 24.600 é o imposto sobre vendas, tá? Opa, 24.600 é o saldo. Eu fiz 30 vezes 0,18, vai dar 5.400. 5.400. Aí agora, pessoal, eu tenho a minha receita líquida, ó, receita líquida, tá? Aí eu fiz assim, ó, pessoal, 30 menos 5.400. 30 menos 5,4 vai dar 24.600 a receita líquida. E o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo a receita líquida, ó. A receita líquida, tá? 24.600. Gabarito, a letra C, tá? Mas aí, se a questão pedisse o lucro bruto, se a questão pedisse o lucro bruto, pessoal, você vinha aqui, ó, lucro bruto, 8.200. Aí sim, você, CMV aqui. CMV, 8.200. Aí, se a questão pedisse o lucro bruto, pessoal, pedisse o lucro bruto, ó, bastava fazer isto aqui, tá? Mas o detalhe é o seguinte, ó, vou fazer um negócio aqui, tá? 24.600, 24,6 menos 8,2, 16.400. Agora, pessoal, fazendo aqui uma observação nessa questão muito interessante, tá? O que que acontece, ó? Para resolver essa questão, não precisava ter colocado, não precisava ter feito aqui, ó, as compras, tá? Ó, não precisava ter feito as compras, não precisava ter tirado o meu estoque aqui do CMV. Pessoal, se eu vendi 30.000, ó, vendi 30.000, correto?
e é 18% de ICMS, o que sobra é minha receita líquida, 24.600, tá certo? Então, esses itens aqui, ó, nem precisaria, pessoal. Esses itens aqui nem precisaria, tá certo? Eu coloquei somente para você entender como é que a gente faz. Mas aí eu vou deixar aqui porque depois vai que a questão pede um lucro bruto, né? Aí você já está entendendo. Agora, pessoal, vocês estão vendo aí como é interessante a gente sempre fazer o esqueminha da DRE. Vamos para a próxima, vamos para a 13ª. A 13ª diz o seguinte, aqui, ó, a 13ª. Ó. Uma sociedade empresária reconheceu em 2024 reversão das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa de 10 mil. Em relação à demonstração do resultado do exercício, avalie os seguintes resultados são impactados pela reversão. E aí, pessoal, qual foi o gabarito desta daqui? Da 13. A letra E, muito bem, dona Viviane. É isso mesmo, pessoal, ó. Eu tenho isso aqui, a minha DRE, ó. Receita bruta menos as deduções, tá? As deduções vocês já sabem, né? É o D dia. É igual à receita líquida menos o CMV é igual ao lucro bruto. Aí aqui, pessoal, nós temos as despesas financeiras, tá? Ou as despesas operacionais são as primeiras, tá? Aí você tem bem aqui assim, pessoal, e aqui você tem as despesas financeiras, que vai ser o resultado financeiro, ó. Resultado financeiro, tá certo? Ó, resultado financeiro, e depois você tem o LAI, tá? LAI. Aí, pessoal, veja que as perdas estimadas é uma despesa operacional. As perdas estimadas é uma despesa de vendas, ó. Despesas de vendas, tá? Pessoal, se é uma despesa de vendas, quando eu faço uma reversão, ela se torna o quê? Uma receita. Então, pessoal, na hora que eu faço uma reversão, ela se torna uma receita, tá certo? Fez a reversão, deixa de ser despesa e se torna receita. Aí o que foi que aconteceu? Ó? Em relação à demonstração do resultado do exercício, avalie os seguintes resultados são impactados pela reversão. Resultado bruto, pessoal, o resultado bruto é o lucro bruto. Ó. O lucro bruto não é impactado, porque está bem aqui assim, ó. Ela está embaixo, tá? Ó, veja que a despesas está embaixo, então não é impactado. Então, isso aqui está falso. Resultado antes do resultado financeiro? Sim. A questão poderia perguntar resultado antes do imposto de renda também, tá? Ó, resultado financeiro. E aqui nós temos o LAI. E as despesas operacionais, pessoal, vêm antes do resultado financeiro, tá? Então, vai impactar sim. Então, impacta, pessoal, impacta. E resultado líquido, o lucro líquido está aqui, ó. Então, se eu tenho uma receita aqui, pessoal, vai impactar neste lucro líquido, tá certo? Então, vai impactar. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Tá joia? Conseguiram entender, pessoal? Ok, vamos para a próxima, tá? Vamos para a 14. A 14, pessoal. A 14 diz o seguinte: em 2023, uma sociedade empresária teve seu patrimônio líquido aumentado pelos seguintes motivos. Aí aqui eu tenho os motivos, pessoal. Aí ele pergunta: assinala a opção que indica o montante que transitou pelo resultado da sociedade empresária. Pessoal, o que significa isto? Que ele primeiro passou pela DRE, tá? Transitou ali pelo resultado e depois foi para o patrimônio líquido, tá certo? Então vamos ver aqui, pessoal, qual foi os que transitaram.
Ajuste de exercícios anteriores. Pessoal, isso aqui não transita, tá? Isso aqui vai direto, ó. Isso aqui é da DLPA. DLPA. Depois ela vai para onde? Vai para a DMPL. Então, ela não transita na DRE, tá? Doações e subvenções para investimentos recebidos. Pessoal, doações e subvenções, primeiramente, nós já vimos lá, né? Primeiramente, a gente recebe, tá? Essas doações, ela impacta direto lá quando você recebe. Você vai impactar no ativo e no passivo, e ao longo do tempo, pessoal, ela vai sendo diretamente lá para a DRE. Aí depois é que ela vai para o patrimônio líquido, tá? Então aqui, pessoal, ela transita pela DRE, tá? Ao longo do tempo vai transitando pela DRE. Prêmio recebido na emissão de debêntures. Pessoal, esse prêmio aqui vai transitando pela DRE, é uma receita, tá? Então, este prêmio é uma receita. E aqui, pessoal, subscrição e integralização de capital social. Nós já vimos na questão anterior, isso aqui vai direto para o PL. Então, pessoal, o nosso gabarito aqui vai ser 50 e mais 80. Então, ó, o que passa pela DRE, 50 e 80, tá? Então, nosso gabarito, a letra D, 130 mil. Tá joia? Vamos para a 15ª. 15ª, pessoal, está terminando. Calma, não precisa se apressar, pessoal. Aqui ele diz o seguinte, ó. Em julho de 2024, uma loja de eletrodoméstico vendeu 16 geladeiras, cada uma por 3 mil. A loja fornecia uma garantia de um ano para defeitos normais. A loja estimava que 25% das geladeiras vendidas poderiam utilizar essa cláusula de garantia. Pessoal, cláusula de garantia, tá? E vai para a DRE, é uma despesa de vendas, tá certo? Já vimos lá, tá? Os gastos estimados com a garantia era de 12 mil. Em 31 de dezembro, a venda de geladeiras foi reconhecida do seguinte modo na DRE. Pessoal, eu vendi a geladeira. Vendi quantas? 16. Então, quanto é a minha receita de vendas? Receita de vendas, pessoal, vai ser, ó, 16 geladeiras a 3 mil, que vai dar 48 mil, tá certo? E aí, pessoal, qual é? Ó, receita de vendas 48 mil. Aqui eu tenho, ó, receita de 36 mil está errada, receita de 36 mil está errada, então só pode ser a letra B, a letra C ou a letra E, tá certo? Agora, pessoal, veja que agora eu vou reconhecer os gastos estimados com a garantia. Pessoal, gastos estimados com a garantia, eu faço o seguinte lançamento, ó. Débito, despesas com provisão para garantias, tá? E credito no passivo, uma provisão para garantias. No valor de quanto? De 12 mil. 12 mil. Então, pessoal, nós vamos ter uma despesa de 12 mil. Então, nosso gabarito vai ser a letra D, ó, a letra D, tá? Receita de 48 mil e uma redução da receita, não, não tem redução de receita, não, pessoal. Provisão de garantia não reduz a receita, porque se você fosse vender, aí você diminuísse a sua receita, aí não dava, tá? Você tem que fazer o quê? Provisionar. Por que que você provisiona? Porque pode ser que tenha defeito ou não. E se você já tirar direto da sua receita, você vai ter prejuízo, tá? Então, aqui, pessoal, essa despesa é de 12 mil. É igual a gente quando vai comprar garantia estendida, né, pessoal? Garantia estendida, na minha opinião, é só para inglês ver. Garantia estendida é só para inglês ver, tá? A loja estimada, 25% da geladeira poder utilizar. Os gastos estimados eram 12 mil. Não é isso? A garantia estendida é só para inglês ver. Muito bem. Vamos lá para a próxima, pessoal, a 16. A 16 diz o seguinte, ó.
Em 31 de dezembro, uma loja de roupa apresentava os seguintes saldos na sua demonstração do resultado. Aí aqui ele deu os dados, pessoal. Em relação à demonstração do resultado do exercício, em 31 de dezembro de 2023, analise as afirmativas a seguir. Aí, um, dois, três e quatro. Vamos ver, pessoal. Aqui é aquela questão que você tem que montar DRE, tá? Primeiro item é a receita bruta. Receita bruta, pessoal, é o que eu vendi, ó. Uma loja de roupas apresentava o seguinte saldo nas suas demonstrações: custo das mercadorias 40 mil, despesa com crédito de liquidação duvidosa, despesa de salário, despesa de depreciação, despesa financeira, devolução de vendas e receita de vendas 100 mil. Então, a minha receita de brutas, pessoal, foi de 100 mil, tá? Aí eu tenho D dia, pessoal, ó, descontos incondicionais. Depois, pessoal, nós temos o quê? Depois dos descontos incondicionais? Depois dos descontos incondicionais, nós temos as devoluções, tá? Pessoal, essa devolução aqui, ó, devolução, ela diminui a receita bruta, tá certo? Então, ó, devolução diminui a receita bruta. Você vendeu 100 mil, pessoal, e o cara devolveu. Você vai considerar 100 mil? Não. Você vai pegar essa receita bruta aqui, pessoal, e você vai diminuir essas devoluções, tá certo? Então, ó, você diminui esses 8 mil da devolução, que vai ficar quanto? 92 mil, tá? Então, a minha receita de brutas era de 92 mil. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos fazer bem direitinho aqui que fica melhor, né? Devoluções, cancelamentos e abatimentos. Depois nós temos impostos sobre vendas. Depois nós temos o ajuste a valor presente. Isso aqui, pessoal, vai dar a receita líquida. Tá certo? Aí depois nós temos o CMV. Isso aqui vai ser igual ao lucro bruto. Depois nós temos as despesas operacionais, tá? Então vamos lá na questão, pessoal. Uma loja de roupa apresentava os seguintes saldos em sua demonstração do resultado do exercício. Custo das mercadorias vendidas, 40 mil. Vai estar aqui, pessoal. 40 mil é o meu CMV, tá? Despesas com crédito de liquidação duvidosa. É uma despesa operacional, pessoal. Vai estar aqui, ó. 2 mil reais, tá? Depois, despesas de salários, 20 mil. Despesa de salários, pessoal. Bem aqui assim, ó. 20 mil. Depois, despesa de depreciação, é uma despesa administrativa, 10 mil. Depois, despesas financeiras, 14 mil. Despesa financeira, pessoal, entra aqui, ó, 14 mil, tá? Depois, devolução de vendas, 8 mil. Pessoal, devolução de vendas entra aqui, 8 mil, tá? Receita de vendas, 100 mil. Receita de vendas, já coloquei. Receitas financeiras, 35 mil. Aqui, pessoal, você soma, ó, 35 mil, tá? Se ele perguntasse o resultado financeiro, aí você pegava esses dois aqui, ó, e fazia o resultado financeiro, tá? Se a questão perguntasse o resultado financeiro. Aí o que foi que aconteceu? Ó? A receita de bruta era 92. Na realidade, pessoal, a receita de bruta é 100 mil, tá? Quando você faz esse abatimento, é para você tirar os impostos, tá? Então, ó, se por acaso tivesse os impostos, vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Se tivesse os impostos de 18%, aí sim você pegava da receita bruta, você tirava os descontos, a devolução, aí você tirava os impostos, tá? Então, na realidade, pessoal, aqui, ó, a minha receita líquida vai ser de 92 mil. A minha receita bruta vai ser de 100 mil, então isso aqui está falso, tá?
A receita líquida era de 90 mil? Não, a receita líquida é de 92. Aqui, pessoal, vou botar 100 e aqui foi de 92. Está falso, tá? O lucro bruto era de 50 mil? Pessoal, quanto é o lucro bruto? O lucro bruto, ó, 92 menos 40 vai dar quanto? 92 menos 40 vai dar 52. O lucro bruto é de 52, está falso. O lucro antes do imposto de renda e contribuição social é 41? Vamos ver, pessoal, se é 41, ó. Como ele está pedindo o LAI, ó, o LAI está bem aqui assim, ó, lucro antes do imposto de renda, tá? Então, ele está pedindo é isto, né? Lucro antes do imposto de renda. Aí, ó, você pega 52 e soma com 35, tá? 52 mais 35 dá 87. 87 menos 2, menos 20, menos 10, menos 14, que vai dar igual a 41. Então, pessoal, 41 mil é o nosso lucro antes do imposto de renda, tá? Então, aqui, ó, o nosso gabarito é a letra B, pessoal, a letra B, tá? Pessoal, então a devolução, tá? A devolução, aí você faria assim, ó, se a questão dissesse o imposto de renda é de 18%, aí você pegaria esse imposto de renda e diminuiria, tá? Vamos para a próxima, a 17, pessoal. A 17 diz o seguinte: em 2 de janeiro de 2024, um escritório de consultoria jurídica adquiriu equipamentos de informática para ser utilizados em suas atividades por 40 mil, pessoal, em 2 de janeiro. A vida útil foi estimada em 5 anos. Além disso, o escritório estimou que a manutenção anual do aparelho seria 3 mil ao ano. Assinale a afirmativa correta acerca do reconhecimento na demonstração do resultado do exercício em 2 de janeiro. E aí, pessoal, qual o gabarito desta? Da 17, a letra é, muito bem, a dona Viviane aí, a dona Fabiana, muito bem, pessoal. Olha aí, ó. Aqui, pessoal, vê. Ó, a FGV gosta muito que você tenha muito cuidado nas datas, tá, pessoal? Ó, em 2 de janeiro, pessoal, só aconteceu isso aqui, ó. Debitei um equipamento de informática, ó, debitei um imobilizado, tá certo? Ó? E se foi à vista, um caixa, e se foi a prazo, contas a pagar, tá certo? Ó? Um caixa de 40 mil. Pessoal, ele quer saber nesta data, 2 de janeiro, só aconteceu isto. Então, pessoal, a depreciação, tá? Vai acontecer só no próximo ano, manutenção anual vai acontecer só no próximo ano. Aí você teria que fazer a despesa somente quando acontecesse o caso, tá? É provisão, né, professor? Exatamente. Aí a gente vai fazer a provisão, ó, mas essa provisão vai ser feita só depois de um ano, ó. A vida útil estimada em 5 anos. Então, no próximo ano, pessoal, no dia 2 de janeiro de 2025, aí sim já teria uma depreciação aqui, ó. Depreciação, tá? Aí você pegaria essa depreciação, 40 dividido por 5 seria 8 mil. E a manutenção do aparelho, pessoal, seria uma despesa também, ó, despesa de manutenção, 3 mil, que daria 11 mil, tá certo? Então, daria 11 mil. E assim mesmo, ó, ele não colocou nenhuma resposta que você pudesse se confundir. Somente nas despesas antecipadas, né, que você poderia confundir aqui. Tá certo? Então, pessoal, o nosso gabarito aqui vai ser a letra E, não há reconhecimento, tá certo? Então, ó, não há reconhecimento. Então, no dia 2 de janeiro, pessoal, ó, 2 de janeiro foi o dia que eu comprei o equipamento. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. No dia que eu comprei o equipamento, pessoal, eu estou todo satisfeito.
correto? Estou todos satisfeitos. Então, não tenho ainda que me preocupar com as manutenções. É igual o cara comprar um carro, né? Ai, a manutenção é cara. Por enquanto, deixa o cara comprar o carro e ficar feliz. Aí depois é outra história. Tá certo? Exatamente. Não tinha aí tudo isso aí, pessoal, vai ser depois, tá? Vamos para a próxima, a 18. Pessoal, tá terminando. Tenha que ter calma, tá? Se vocês quiserem, eu coloco mais um aqui para a gente fazer mais um aqui, tá? Uma loja de material de construção realiza apenas venda a prazo para recebimento em 90 dias. A loja considera perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa de 2%. Em 1 de dezembro de 2024, havia 50 mil em estoque. Em 20 de janeiro de 2024, a loja vendeu metade de seu estoque por 40 mil. Na data, a loja considerava provável que o restante do estoque seria vendido por 50 mil ainda no mês. A receita de vendas mensal da loja na demonstração do resultado em outubro. Receita de vendas, pessoal, ó, receita de vendas. Em 1 de outubro, havia 50% de estoques. Em 20 de outubro, a loja vendeu metade dos estoques por 40 mil. Então, pessoal, quanto foi minha receita de vendas? 40 mil. Na data, a loja considerava provável que o restante do estoque seria vendida por 50 mil ainda no mês. Pessoal, só é provável, mas não aconteceu. Provável não aconteceu, correto? Então, aqui, ó, gabarito, a letra B, gabarito, a letra B. Tá joia? E vamos para a nossa 19, pessoal. A 19 diz o seguinte, ó. As despesas com propagandas podem ser contabilizadas na demonstração do resultado do exercício como despesas de vendas ou como despesa administrativa. Pessoal, o que é a despesa de vendas? É quando eu vendo o produto, tá? E o que é a despesa administrativa? Quando eu faço propaganda como um todo da loja, tá certo? Então, como um todo da loja, uma propaganda institucional. Então, ó, as despesas com propagandas podem ser contabilizadas. Então, pessoal, eu tenho aqui a loja, ó. Tá aqui a minha loja, tá certo? Ó, Magazine Moreira, Magazine Moreira. Pessoal, eu vou fazer a propaganda dessa minha loja aqui, ó, Magazine Moreira. Isso aqui, pessoal, é uma despesa administrativa. Despesa administrativa. Por que que é despesa administrativa? Porque aqui, pessoal, eu estou fazendo uma propaganda institucional. Propaganda institucional, tá certo? Institucional. Aí, pessoal, aqui no Magazine Moreira, eu vendo um produto chamado Leite Bom, né? Leite Bom. Aqui, pessoal, esse leite bom, eu estou fazendo propaganda desse produto. Eu quero vender esse produto. Então, aqui, pessoal, vai ser uma despesa de vendas, tá certo? Despesa de vendas. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo um esforço para vender este produto, tá certo? E aí, pessoal, qual o gabarito dessa questão depois dessa explicação? Podem fazer aí. Vamos lá. Quando a propaganda é de um produto, será despesa de venda. Verdade. Quando diz respeito a vários produtos, será despesa administrativa. Não é vários produtos, tá, pessoal? Não é a vários produtos, é a instituição, é a empresa, tá? Então está errado. Quando a propaganda é vinculada a um exercício social, será despesa de vendas. Aqui já está errado, pessoal. A letra C, quando a propaganda é direcionada a um meio de comunicação, será despesa de venda. Aqui não tem nada a ver.
A letra D, quando a propaganda é vinculada à promoção de vendas de produtos, será despesa de venda. Verdade, pessoal, estou vinculando, ou seja, estou fazendo um esforço para vender, tá certo? Quando representa propaganda institucional, será despesa administrativa. É o nosso gabarito, pessoal, gabarito, a letra D. Então, ó, propaganda do produto, eu estou me esforçando para vender aquele produto, então é uma despesa de venda, tá? Quero fazer a propaganda da minha empresa de um modo geral, despesa administrativa, tá? A letra E, ó, quando a propaganda é realizada após o lançamento do produto, será despesa de venda. Quando é realizada antes do lançamento do produto, é despesa administrativa. Isso aqui também está errado, tá? Então, se eu vou fazer propaganda do esforço para vender, pessoal, tanto faz ser antes ou depois ali, ó, a letra E, todos os dois são despesas de vendas, tá? Quando a propaganda é realizada após o lançamento do produto, despesa de venda. Quando é realizada antes do lançamento do produto, despesa de vendas. Por quê? Porque você está fazendo um esforço para vender o produto, tá? Então, nosso gabarito aqui foi a letra D, tá? Pessoal, e para concluir, eu vou pegar uma questão rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma questão aqui bem rapidinho aqui, ó. Só um minutinho aí. Tá aqui, ó. Eu vou. Pronto, essa daqui, pessoal, ó. Eu vou deixar ela aqui no grupo, tá? E aí eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem. 5 minutos, pessoal. Aí, pessoal, dá para ver?
Próximo final de semana vai ter aula sábado e domingo, tá, dona Daiane? Próximo final de semana, pessoal, só faltam 15 dias. Agora eu vou me esforçar o máximo que eu puder, tá certo? Então vamos aí que a gente vai estar juntos nessa jornada, tá certo? Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui, ó, às vezes você tem que fazer uma questão e você tem que ir também, pessoal, para o raciocínio lógico, tá certo? Ó, raciocínio, raciocínio lógico da questão, lógico da contabilidade. Pessoal, vamos para o raciocínio lógico, tá certo? Da contabilidade. Então vamos para o raciocínio lógico da contabilidade, pessoal, ó. Quanto é a minha receita de vendas? Pessoal, ó, veja que eu vendi todo o estoque por 25 mil, correto? 25 mil. Aí, o que foi que aconteceu? Eu recebi 1.000 de devoluções. Pessoal, então, na realidade, eu não vendi 25, eu vendi 24 mil, ó. 24 mil, correto? Aí, eu concedi um abatimento de 10%. E o imposto de renda, pessoal, é 18%. Pessoal, eu vou tirar o imposto de renda antes do abatimento ou vou tirar já nos 24 mil? O imposto de renda vai ser antes do abatimento ou, aliás, depois do abatimento ou antes do abatimento? O imposto de renda será, pessoal, ó, quanto é o abatimento? 10%, tá? Vamos ver aqui, ó. 24 mil vezes 10%, 2.400, tá? Então vai ficar 24 menos 2.400, 24 menos 2.400 dá 24 menos 2.400 dá 21.600. Aqui, pessoal, ó, 21.600, tá? Pessoal, eu vou tirar o imposto de renda. O imposto de renda daqui dos 18 mil e depois eu tiro o abatimento ou eu faço daqui dos 21.600? O imposto de renda vai ser de qual? O imposto de renda vai ser dos 24 mil ou dos 21.600? Não, não pode tirar dos 25 mil, pessoal. Ó, vamos lá para o raciocínio lógico aqui do raciocínio lógico agora, pessoal. Ó, eu estou vendendo 25 mil, correto? Aí, quando eu vendi por 25 mil, o cara me devolveu 1.000. Então, na realidade, a minha receita não vai ser 25 mil. Então, como é que eu vou pagar o imposto de renda de 25 mil, correto? Aí, pessoal, ó, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou, primeiramente, pessoal, vou tirar os 10%, porque senão eu vou pagar o imposto de renda pelo camarada que eu estou dando o material para ele. Tá certo? Então, ó, se eu estou concedendo o abatimento, é como se eu estivesse dando material. Então, pessoal, desses 21.600, eu tiro o imposto de renda, tá certo? Então, primeiramente, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai diminuir a devolução, tá certo? Ó, era 25 mil, pessoal, ó, 25 mil, você diminuiu 1.000, aí ficou 24 mil. Desses 24 mil, você faz a devolução não, foi abatimentos, né? Você faz aqui um abatimento, ó, abatimento, pessoal, que vai dar 2.400, ó. Aí sim, ó, eu tenho a base para o imposto de renda, tá certo? Então vai ser 20 quanto? 24 menos 2.400, 21.600, ó. Desses 21.600, pessoal, é que eu vou fazer o imposto de renda, tá? 18%. 21 vezes 0,18 vai dar 3.888. E aí, pessoal, eu vou ter o minha receita líquida. 31.600 menos 3.888, que vai dar 20. Deu quanto aqui? Errei. 21,6 menos 3,888 vai dar igual a 17.712. Então, o gabarito aqui, pessoal, vai ser a letra
Tá certo? Então, ó, veja que eu tenho que fazer, pessoal, o raciocínio lógico da questão. Porque se eu pago o imposto de renda dos 24 mil, eu estou pagando para trabalhar. Por quê? Porque eu ainda estou dando abatimento. Ora, paguei o imposto de renda e dou um abatimento, pessoal, aí a minha empresa vai à falência, não é isto? Ok, pessoal. Os 10% não entra como desconto financeiro? Não, não entra como desconto financeiro, pessoal, porque é o seguinte, ó, a dona Viviane está perguntando se não entra. O desconto financeiro, dona Viviane, normalmente ele acontece uns 2, 3 meses depois, tá certo? O desconto financeiro é depois quando a gente vai pagar, tá certo, pessoal? O desconto financeiro é quando a senhora vai pagar. Aí a senhora comprou fiado, ó, 25 mil, aí eu fiz abatimento. Aí, quando a senhora foi pagar, eu disse assim para a senhora, ó, daqui a 2 meses, né? A senhora está me devendo ali, aí eu disse assim, ó, se a senhora me pagar agora, eu lhe dou 10% de desconto. Então, na hora do pagamento, daqui a 2, 3 meses, aí sim é um desconto financeiro, tá? Na hora da compra, pessoal, não existe desconto financeiro. Desconto financeiro é uma despesa. Então, na hora da compra não existe o desconto financeiro, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, pode mandar um WhatsApp aí pra gente, tá certo? Mas aí os 10% foi abatimento da compra, foi abatimento da compra lá na DRE, pessoal. Devolve, ó, o DDIA, olha o que é que diz o DDIA, ó. Descontos incondicionais. Descontos incondicionais não são os descontos financeiros, tá certo? Aqui, ó, devoluções, abatimentos e cancelamentos, ó, cancelamentos, tá certo? Ok, pessoal. ICMS, sim, é o que eu estou dizendo. Ok, pessoal. Vamos aí, ó. Ainda temos mais 15 dias, tá? Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tá joia, pessoal? Então é isto. Qualquer dúvida, pessoal, não. Assim, não esqueça, hoje à noite, 7 horas em ponto, tá, pessoal? 7 horas em ponto, vamos ter aula novamente. Vamos ter aula. Eu vou até avisar no grupo, ó. Tá? Pessoal, agora é correria, tá? Agora é aprender ou aprender, não é verdade? Até mais, pessoal. Fui. Até mais, dona Fabiana. Até mais, dona Vanja. Tchau, pessoal. Até mais, dona Laudicea. Hoje, tá, pessoal, à noite, 7 horas.